Seja bem-vindo à Escola Aberta de Teologia Reformada. Eu vou reagir hoje a uma notícia triste e terrível, com vários pontos para a gente aprender e mudar a partir daqui, tá bom? Então eu recebi uma notícia sobre um caso de 2002 envolvendo John MacArthur e uma família. Eu quero reagir e comentar sobre ela, beleza? Então, ó, a matéria está aqui na tela e eu recebi por essa imagem aí do Armínio Sincero, que é um cara anticalvinista, né? Que essa foto viralizou, né? Ela foi enviada para quase todos os grupos. John MacArthur envergonhado, sua mãe excomungada por se recusar a aceitar de volta abusador de crianças. É claro que o título é totalmente desproporcional ao caso. Até porque o cara não era só abusador de crianças, mas eles pegaram o ponto de abusar de crianças para dar mais força à matéria, ignorando completamente a mulher que sofreu. Sabe, a mulher sofreu, mas o ponto são as crianças. Se não tivesse as crianças, será que passaria batido só a mulher apanhando? Né? A matéria tem esse toque de, sabe, ela é pesada desproporcionalmente. Eu acho que a mulher sofreu tanto quanto as crianças, mas no título da matéria, o cara é um abusador de crianças, entende? E não é só isso, não é esse todo o caso. Aí o Armínio Sincero colocou aqui em cima, ó. Será que os calvinistas do Brasil vão denunciar? Eu queria perguntar a você, nós vamos denunciar o quê? Porque a matéria já está ali, eu vou ler daqui a pouco com vocês. O cara foi julgado em 2004 e pegou prisão perpétua. O que mais a gente vai julgar? O John MacArthur? Você quer que a gente julgue John MacArthur por um problema da igreja dele? Condene ele também ao inferno? E se eu fizesse o mesmo com você? Tem um monte de coisa ruim no seu Instagram, inclusive compartilhamento de vídeos de católicos, né? Eu nem sabia que você era ecumênico. Mas enfim, eu poderia fazer o mesmo também com você? Porque o que nós vamos denunciar nesse caso? O cara já foi denunciado, ele está preso. E não só ele, como duas pessoas que são culpadas. Tá? E o John MacArthur está solto. Por que o John MacArthur está solto? Porque não era o John MacArthur que fez todo o julgamento por trás da história. Entende? Então vocês vão entender daqui a pouco. Agora, um outro problema que tem nessa postagem, ó, acaba de sair na mídia dos Estados Unidos, um dos maiores escândalos de todos os tempos no meio reformado envolvendo o pastor calvinista John MacArthur. Correto. Onde o mesmo defende e oculta um pastor acusado de pedofilia. Errado. O John MacArthur não defende a pedofilia e nem oculta ninguém acusado de pedofilia. Em nenhum momento o John MacArthur disse que defende pedófilos. Isso é uma mentira, entende? Ou seja, o cara escreveu uma mentira para fazer com que vocês, que são arminianos, odeiem o calvinismo. A ideia dele não é defender a família, a ideia dele não é... Ele não está preocupado com o sofrimento do próximo. Antes tivesse. Antes fizesse uma postagem como a nossa, falando pessoas, há cristãos batendo nas esposas dentro de casa. Antes tivesse feito isso, mas não. O principal motivo desse camarada é mostrar que o calvinismo é ruim. Aí ele pega uma família que sofreu, uma esposa que sofreu, umas crianças que sofreram abuso sexual e decide usar isso para falar sobre calvinismo e arminianismo. Uma pessoa assim não é normal da cabeça. Não é assim que se faz as coisas. Eu não posso pegar o sentimento de alguém e usar ao meu benefício próprio. Quando tem pessoas sofrendo, você tem que ter o mínimo de respeito com essas pessoas. A sua ideia de ganhar do calvinismo não é mais importante do que o sofrimento das pessoas. O pior de tudo isso é que ele é um pastor. E o pior de tudo isso, é que tem gente que segue um pastor assim. Agora eu te pergunto, aqueles pastores de John MacArthur eram os únicos? Ou vocês estão seguindo pessoas ruins também? Olha o que ele vai dizer na segunda linha. Além de ser calvinista, o ponto principal do sofrimento é esse. O cara é calvinista. Tá? Além de ser calvinista, MacArthur é totalmente antipentecostal. E daí que o cara é pentecostal? A gente está falando sobre o sofrimento de uma criança, sobre o sofrimento de uma esposa. Você é tão Você é tão insensível a ponto de não perceber que o importante é que tem uma criança sofrendo? Você acha mais importante você ganhar do que a criança que está sofrendo? Olha, você talvez
Não percebeu? Você está sendo tão ruim quanto o cara que bateu na mulher. Isso também é ser mal, pegar o sofrimento do outro e usar a meu favor. Não faça isso. Não seja ruim desse jeito. Quando eu era pequeno, eu sofri na mão dos meus pais. Eu cresci numa família desestruturada. Eu não tive pai. Meu pai, ele nunca participou da minha família. Brigas de família. A minha mãe tinha um namorado, um padrasto que cuidava da gente. O meu padrasto batia muito na minha mãe e eu assistia. Eu sei o que é sofrer por isso. E se eu precisar pegar esta dor que está aqui para ganhar de alguém, eu estou meio doido da cabeça. Eu não entendi o que é dor ainda. Entende? Então não faça isso, não pegue a dor de alguém para ganhar debate teológico. Isto é ser irracional, não é ser normal. Respeite a dor das pessoas, entende? Aí ele falou que o importante para ele, né? Ele é totalmente anticalvinista, né? É totalmente antipentecostal. Mas agora fica a pergunta. A pergunta que fica deveria ser essa: até quando vamos aceitar pastores agredindo esposas? Até quando vamos aceitar pastores agredindo os filhos por qualquer coisa? Esta é a pergunta, Armínio Sincero. Mas a pergunta para ele, o mais importante, sabe o que é? Os calvinistas vão denunciar isso nas vossas páginas? Cara, você não perdeu noção da importância das coisas? Não, isso não importa, isso não importa. Dane-se os calvinistas, tem uma pessoa sofrendo. Vão passar o pano. Cara, por favor. Aí vem outro pastor e comentou aqui, um pastor que é até conhecido, ó, o Eliseu Rodrigues, né? O cara que deveria estar ali e falar, olha, não, cara, se preocupa com a saúde das pessoas, você é pastor, cuide das pessoas, valorize as pessoas, veja se está todo mundo bem, veja se não acontece na sua igreja. Não, o Eliseu foi lá e participou. Reformodinhas são caluniadores. Cara, que tipo de comentário é esse? Não tem nada a ver com o tema. E não pesquisadores. E o cara demonstra que ele também não pesquisou, mas os reformadinhos é que não pesquisam, né? Se postam erros pentecostais sob o pretexto de sentir apologetas, deveriam agora imitar o reformado Iago Martins, que não é um reformadinha. Eu não entendi o porquê puxar o saco do Iago Martins agora. Mas agora eu fiquei pensando, será que o Iago Martins pensa como o Eliseu, que pensa como Armínio Sincero? Eu não sei. Eu não sei, isso é problema do Iago, ele vai ter que resolver para lá, tá bom? Mas são dois pastores usando isso para se beneficiar. Aí a gente tem um vídeo aqui explicando melhor. Vou assistir o vídeo. Eu vou tentar adiantar para a gente não ficar muito tempo, tá? Vamos ver o que a menina fala no vídeo, que ela dá algumas informações e ela parece ser a pessoa que escreveu a notícia, né? Porque ela vai na mesma linha da difamação. Aqui a gente tem a página do Jacob Armínio no Facebook, né? Onde ele faz a mesma coisa, ele não está nem aí para a família, não está se preocupando com o sofrimento de ninguém. Cadê os calvinistas, passadores de pano? Eu não vou passar o pano em ninguém, vocês vão ver nem vocês e nem nos calvinistas que fazem isso, tá bom? Ó, a menina vai falar. Ó. Pastor John MacArthur, pra quem não conhece, é um autor e teólogo complementarista muito famoso. Ele expulsou a Eileen Gray da comunhão e a envergonhou publicamente, simplesmente porque ela não quis voltar ao relacionamento. Expulsou, envergonhou publicamente. Esse publicamente não é no mundo. Ele não gravou um vídeo e saiu na rua, olha, tá vendo? Como vocês fizeram, tá? Vocês é que envergonharam publicamente, porque o John MacArthur não pegou no WhatsApp e compartilhou assim, ó. Todo mundo tem que saber que a Ellie foi humilhada na igreja. É vocês que fizeram publicamente. O John MacArthur fez na igreja. Quando ele fala publicamente, ele está falando da igreja dele. Não no mundo como a página Jacob Armínio fez. Mas enfim, ela vai ler um pouco da matéria aqui e eu vou comentar também com vocês. Com o marido que abusou dela e das crianças dela. A Eileen buscou por ajuda e foi aconselhada a voltar para casa e ficar quieta. Esse fato aqui, até 2002, a gente vai ler na matéria, até 2002 o MacArthur tinha informações passadas por dois ou alguns pastores lá, mas dois principais que vão aparecer na nossa leitura, tá? Esses pastores, ninguém sabe o que eles passaram por MacArthur. Mas quando o MacArthur julgou
e excomungou a mulher da igreja, ele usou a informação que ele tinha recebido, porque o MacArthur não foi falar com a mulher. Algumas pessoas falaram, mas o cara era conhecido, né? Eu sei, mas ele não ouviu, e ele não falou o que aconteceu. Mas tem 2 nomes que são culpados nessa história. Mas a pessoa está falando como se o MacArthur fosse o único culpado de tudo isso. Já eu vou tocar em algumas feridas. Vamos ver ela falando. Ela se recusou a voltar para casa. Ela foi expulsa publicamente num culto de domingo. Esse é o culto, ó. Preste atenção, porque lá na matéria, que vai estar aqui no link da descrição, inclusive, olha aqui, ó. Calvinismo para arminianos, tá? Lá na área de membros. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Ele vai falar, porque aqui no vídeo, aqui na matéria que eu vou ler para vocês, não tem exatamente da maneira como o John MacArthur falou. Então a gente vai ouvir o John MacArthur falar e depois vai vir para a matéria, tá? Ó. Por um momento quero mencionar uma triste situação. O John MacArthur mesmo não está tirando vantagem da situação, ele sabe do problema. Ele sabe que o problema é ruim, é triste. Uma pessoa que não quer se arrepender. Por que ele falou isso, Tevai? Se a mulher estava sofrendo. Irmãos, tem um cachorro latindo ali agora. Irmãos, até esse momento, o John MacArthur sabia que aquela mulher estava falando mal do marido, ele vai falar isso aqui, mas ela foi embora de casa. Essa era a informação que o John MacArthur está passando. Ele está passando o que ele sabe. Você percebe que está passando o que ele sabe por causa da segurança que ele está falando. Ele não está falando o que a mulher vai contar depois de 2022. Ele está falando que ele tinha informação em 2002. E o que ele recebeu de informação é que a mulher estava falando mal do marido e que ela tinha abandonado a casa. Essa era a informação que ele tinha. E é isso que ele passa no vídeo. Entende? Agora, alguns pensadores, alguns teólogos acham que não deve haver divórcio de maneira nenhuma. São 2 maneiras de pensar sobre o divórcio. Preste atenção para você não fazer o julgamento precipitado e errado. E eu vou falar minha posição a respeito do divórcio. A primeira posição é que o divórcio não deve acontecer de maneira nenhuma, tá bom? De maneira nenhuma. A esposa não pode se divorciar do marido, o marido não pode se divorciar da esposa. Tanto é que em alguns casos, quando o cônjuge vai embora, o outro lado não aceita o divórcio, eles ficam casados. E há casos onde, em igrejas, o pastor ou o pregador orientou a pessoa a orar a Deus para que Deus mate o cônjuge para ela poder se casar de novo, né? Então esse é um dos lados da moeda. Tem gente que pensa assim, que não pode ter divórcio de maneira nenhuma. Sinceramente, a maioria das pessoas que eu falei até hoje sobre teologia no Brasil pensam dessa maneira. Não pode haver divórcio de forma nenhuma. Agora, esta mulher foi embora, né? E ela vai dar um depoimento 2 anos depois. 1 ano depois ela vai à polícia. Mas nesse momento, essa é a informação que John MacArthur tinha na mão. Por ela não querer voltar para o marido e querer se divorciar, para quem pensa desse jeito, isso é o pecado. Entende? É pecado você querer se divorciar do seu marido. Esse é o lado de cá. Tá? O outro lado vai dizer que em alguns casos deve haver divórcio, como por exemplo violência familiar, tá? Estupro, violência familiar, traição. Nesses casos deve haver divórcio, mas aparentemente esse não era o caso dos pastores que foram visitar aquela mulher. Então eles chegaram a essa conclusão de que ela estava em pecado porque ela queria o divórcio. Tá? E o John MacArthur, ele não está participando em tempo real do acontecimento. Ele está julgando agora, falando o que aconteceu, porque ele ouviu o que aconteceu. E vocês vão entender o porquê que isso pode acontecer em igrejas daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês por que isso pode acontecer, tá bom? The church bears responsibility before God to be the instrument of discipline. Correto, a igreja tem que disciplinar os membros, tá certo. Correto. Desculpa, eu engasguei com água. Peraí. Espero que não tenha gravado a minha tosse, mas eu estava engasgado. É água. A igreja corrige os membros e algumas igrejas fazem isso publicamente.
E aí entra outro problema. Algumas igrejas fazem isso publicamente, enquanto outras não fazem isso nem lá no camarim do pastor. A maioria das igrejas no Brasil não tratam dos problemas publicamente. E, sinceramente, eu acho que nem em particular eles tratam os problemas. O que acontece é que as pessoas vão pecando, e ninguém toma conta disso. O pastor no Brasil, ele não sabe aconselhar, ele não sabe cuidar de quem está fazendo coisas erradas, sabe? O pastor no Brasil acha que ele tem que pregar e trazer dinheiro para a igreja e ganhar almas para Jesus. E aí ninguém cuida dessas almas. E automaticamente ele também não consegue trazer tanto dinheiro para a igreja, né? Mas ele acha que ele é pastor. O pastor tem que saber aconselhar. Foi justamente nesse ponto que esses pastores ali falharam. Quais pastores? Vou mostrar daqui a pouco. When you discipline, there am I in the midst of you. It's always a sad thing to do this, but this is bringing heaven down. This is what the Lord wants. He wants discipline. And one of the forms of discipline that He uses is to be put out of the church, to be. Esse é um caso que aconteceu em 1º ou 2º Coríntios e ele está interpretando corretamente. Tá? É a maneira como Paulo orienta a fazer. E a gente entende que se Paulo orientou dessa forma deve ser feito mesmo, tá? Então ele não está errando aqui quando ele disciplina alguém na igreja. A Bíblia orienta sobre isso. É claro, a geração mimimi de hoje não vai entender isso aqui, porque é uma geração que é a geração do aceite tudo, né? Tudo é legal, tudo é bonito, é uma geração que vai pro inferno também. Inclusive ela não foi convertida, ela pode ser condenada ao inferno justamente por ser essa geração mimimi, essa geração aberta a tudo. Mas na Bíblia é diferente disso, tá? Na Bíblia acontece esse julgamento, sim. Publicly shamed, to be put away from the fellowship. In this case, Preste atenção na expressão do MacArthur e como ele noticia isso como uma coisa triste. Para que vocês não achem que o MacArthur estava feliz com o que aconteceu. applies to Eileen Gray, her husband David. Eileen had been in the church for many years. Not too long ago, really. Eileen decided to. Ela decidiu deixar o marido dela. E esse foi o problema que fez ela ser excluída da igreja. Ela não foi excluída por estar sofrendo, ela não foi excluída por ter um filho sofrendo na mão do pai, não. Ela foi excluída por se divorciar. É muito comum, né, em igrejas que não aceitam o divórcio de maneira nenhuma. Grant no grace to him. Não concedê-lo nenhuma graça. Ou seja, é quando a esposa sai, sem dar a chance do cara ser ajudado, sem ajudar o marido. Imagine que você é um desses caras aí. Imagine que você é casado e você, sei lá o que passa na sua cabeça, você caia nas drogas. E você acha que não pode ter divórcio. A sua esposa, no dia seguinte, fala assim: eu não vou ser esposa de um drogado, eu vou me divorciar dele. Se a sua esposa é cristã, e se ela pensava antes que não pode ter divórcio, ela está errando. Porque a própria consciência dela está contra ela. Você não pode abandonar alguém quando pensa que não pode ter divórcio de maneira nenhuma. Você tem que tratar, você tem que cuidar dele, você tem que procurar pessoas para ajudar aquela pessoa. Você, no caso, né? E não foi isso que, o John MacArthur está passando, que não foi isso que ela fez. Ela não deu chance para ele se recuperar. Não concedê-lo nenhuma graça. É isso aí que ele está falando. To take the children, to go away, to forsake him, not to reconcile, to reject all the. E é aqui que eu vou pausar para a gente falar dos problemas dos anciãos, tá? A gente tem aqui a página, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A página oficial que está lá no Julie Roys, né? Julie Roys. Relatando a verdade e restaurando a igreja. E ela traz parte do vídeo aqui do MacArthur, de 2002, né? E ela dá o comentário aqui. A Julie é que escreveu a matéria. Ela que escreveu que o John MacArthur está envergonhado, né, por causa de sua mãe e tudo mais. A gente vai ler a postagem, vamos ver se acha a mãe dele aqui. Não lembro de ter achado a mãe dele.
Em 18 de agosto de 2002, o proeminente pastor de rádio e autor John MacArthur tirou um tempo durante um culto noturno para abordar um assunto grave na sua igreja, de 8.000 membros, no Sun Valley, Califórnia. 8.000 membros. Esse é o primeiro problema que pode levar a esses julgamentos errados. Você não pode ter um pastor para 8.000 membros. Você tem que ter uma igreja menor para que você consiga pastorear ela melhor. Igrejas gigantes não conseguem controlar os membros. Por mais que exista um pastor tomando conta, você tem que dar autonomia para aquele pastor para que ele tome a direção. E nesse caso, alguns pastores trataram do caso, mas colocaram nas costas de John MacArthur para ele dar o resultado final. Por isso John MacArthur foi culpado, né? Mas ele não foi culpado perante a lei, para vocês terem uma ideia. 2 desses pastores foram culpados e condenados, tá bom? Então o primeiro problema, 8.000 membros em uma única igreja, é muita gente, né? Muita gente, tá? Uma mulher da igreja do MacArthur estava vivendo em pecado, segundo ele. Essa parte aqui, ela vai comentar o que o John MacArthur falou, tá? Eu quero falar sobre... Aqui para frente, ó. Hoje, David Gray está cumprindo 21 anos de prisão perpétua em uma prisão na Califórnia por suas condenações de 2005. Ou seja, o cara foi preso. Tá? O cara foi preso, prisão perpétua para ele. Ele foi preso por abuso sexual infantil, agravado, lesão corporal a uma criança e abuso infantil. E a mulher sofreu agressões também, mas aqui só focou nas crianças, né? Mas no momento da vergonha de Eileen, ele ainda não havia denunciado o abuso físico e mental de seu marido à polícia. Este aqui é onde está o problema que a gente quer tratar. Preste muita atenção. Em casos como esse, onde a mulher está sofrendo, isso muito mais no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos também, em qualquer lugar, onde a mulher está sofrendo agressões, ela não deve esperar que o pastor tome uma decisão, exatamente. Porque nós sabemos que, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, os pastores não conseguem tomar essas decisões. Nós vivemos uma época onde os pastores nem estudam a Bíblia, muito menos aconselhamento pastoral. Então é o caso onde a Eileen já deveria ter ido na polícia, independente do que o John MacArthur ia pensar. Mas ela decidiu ir lá nos pastores, os pastores julgaram de maneira errada, né? E ela pagou por isso, as crianças pagaram por isso, e lá no final é que o marido foi pagar. É uma coisa que já deveria ter sido resolvido antes. Então, se você sofre abuso em casa, não espere o seu marido melhorar. Não espere o pastor dar jeito nele. Vá à polícia, denuncie para a polícia. Ah, mas o pastor tem que cuidar dele também. Depois ele vai lá na cadeia e cuida dele. Ele vai lá atrás da ovelha dele, já que a ovelha dele gosta de bater em mulher, estuprar crianças, que o pastor vá lá na cadeia e aconselhe ele. Mas nunca faça isso. Nunca dependa exclusivamente do pastor. Um pastor já está preocupado com um monte de coisas. E a gente sabe, ele deveria dar conta. A gente sabe, ele deveria dar conta, mas ele não dá conta. Muitas vezes ele não dá conta porque ele tem que trabalhar fora, muitas vezes ele tem as próprias preocupações, às vezes ele tem que fazer um monte de coisa para outras igrejas. Então o pastor, nesse caso, e em 2022, muito mais, ele não tem que ser o único a ser consultado, tá? Sobre abuso nesse caso aqui. Abuso infantil, abuso mental, abuso físico, polícia. É polícia nele, a polícia tem que ir lá e conversar com ele. Ele é crente? Vamos ver se ele é crente mesmo. Manda a polícia pegar ele, tá? Então, fale do problema com os líderes, mas também fale com a polícia se o negócio ficar feio, porque não dá para esperar, tá bom? Aí ela vai continuar aqui. Em vez disso, ela denunciou abuso aos anciãos e aos pastores da igreja. Só que esta informação está vindo à tona 20 anos depois.
Ninguém sabe como ela relatou isso na época para o pastor. Não existe documento, não existe gravação, ninguém sabe como ela fez, infelizmente. Deveria ter alguma informação mais completa. Mas eu não estou querendo culpar ela, sabe? Só estou julgando o que eu estou vendo. Ellen também não havia deixado o marido. Em agosto de 2002, Ellen ainda morava com seus filhos na casa dos Grays, a cerca de 2 quilômetros da igreja, bem perto, né? Ellen, no entanto, entrou com um pedido de separação legal, e é aqui que começa o problema, e ordens de restrição contra David devido ao abuso repetido dos filhos dela e de seus filhos, bem como sua suposta perseguição e ameaça para matá-los e a si mesmo. Vocês realmente acham que um cara com esse tipo de distúrbio não seria descoberto na igreja? Esse cara é um psicopata, ele não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa que vai no banco, senta na igreja e fica lá orando. Esse cara é um cara preocupado, é um cara que fica perguntando muito, ele não vai para a igreja sozinho. E alguém teria descoberto isso, mas por que ninguém descobriu? O que as pessoas estão fazendo, né, que não conseguem perceber quando algo está errado na família das pessoas? Alguém deveria ter percebido isso, além dos pastores. Mas não, é aquele negócio, cada um está cuidando da sua própria vida e não se preocupa com os outros, tá? Então olha só, fale com o líder, mas também procure a polícia. Por favor, né? Eu vou falar, por favor, procure a polícia para que isso não aconteça mais. E eu não quero que isso aconteça com ninguém. Eu fico triste de ver isso acontecendo. Na época da vergonha, veja que a própria autora do texto está focando na vergonha que a mulher sentiu. Ela também está querendo difamar o John MacArthur. A gente sabe que houve um problema ali na administração desses pastores que ela foi procurar. Mas a gente tem uma criança, a gente tem uma pessoa que está sofrendo, está sendo negligenciada, né? Na época da vergonha, Ellie havia obtido uma ordem judicial exigindo que as visitas de David com crianças fossem monitoradas e restringindo a chegar a 100 metros de distância. Ótimo, isso aqui tem que ser feito mesmo. Como ela explicou em uma entrevista exclusiva, ela foi aos anciãos da igreja, esperando que eles protegessem ela de seus filhos e recebesse ajuda profissional de David, tá? Mas, infelizmente, ela não conseguiu isso, e é aí que está o problema. Em vez disso, ela diz que a igreja a submeteu a aconselhamento espiritualmente abusivo e usou a disciplina da igreja para tentar coagi-la a levar David de volta à casa da família. Muito estranho isso, né? Muito estranho isso ter acontecido. Os caras, sabendo o que estava acontecendo, obrigaram ela a voltar com o marido. Que tipo de teologia esses caras têm? Eu não consigo imaginar alguém pensando desse jeito. Olha, o seu marido vai te bater hoje à noite, mas você tem que voltar para casa e apanhar. A primeira coisa que a gente tem que falar nesse caso é procure a polícia. Mas ela está dizendo que foi isso que aconteceu, mandaram ela voltar. Isso é horrível, né? Isso é horrível. A gente tem que denunciar esses casos e não mandar ela voltar. A criança sofrendo por causa disso hoje. Olha que interessante. Isso aconteceu em 2002, mas isso está acontecendo hoje. Muitas e muitas e muitas igrejas estão escondendo membros que batem nas suas esposas. E para que elas não se divorciem, os pastores e os líderes vão empurrando com a barriga. Vai lá e conversa hoje, né? Aí acontece da mulher apanhar de novo, aí o pastor vai lá e conversa de novo. Aí depois apanha mais uma vez, aí o pastor vai lá e conversa de novo. Né? Quando na realidade ele deveria ir lá com a polícia, prender o cara e botar ele na cadeia. Isto que está acontecendo aqui não é um problema calvinista, isso é um problema de todo o mundo. Isso acontece em igreja arminiana, calvinista, pentecostal, acontece na macumba, acontece no boteco. Este é o problema das pessoas. Não denunciam quando estão sofrendo. E outras pessoas que deveriam ajudar não ajudam do jeito certo, que é com a lei, mas ficam empurrando com a barriga, sabe? A mulher apanhou de novo, né? Vamos lá conversar com o marido dela. E aí eles vão lá e conversam. Às vezes o cara é um dizimista, às vezes ele é gente boa, mas ficou nervoso. Só ficou nervoso, né? Gente, tem uma mulher apanhando, sabe? Tem uma mulher apanhando, tá doendo nela.
E isso tem que ser levado em conta. A dor tem que ser mais importante nesse caso do que o fato do cara ser gente boa ou do cara ser dizimista e outras coisas assim. E não é isso que acontece. Isso não é um problema calvinista, isso é um problema de toda a igreja. Isso acontece em muitas igrejas, tá? Aí do nada a criança apanha do pai também, de forma cruel. Né? Poxa vida, né? É um cara bom, vamos lá conversar com ele. Cara, você não tem que conversar com um cara assim, você tem que prender um cara assim. Mas, infelizmente, isso acontece mesmo, tá? Infelizmente isso acontece. Isso não acontece em igrejas calvinistas apenas, isso acontece em todos os lugares da terra. Quando o que vai parar de acontecer? Quando a gente perceber a importância do pai na família, quando o pai se tornar o responsável pela saúde da família, não o cara que bate na família, mas o cara que é responsável pela família. Olha, você que está me assistindo, talvez você não saiba exatamente o tamanho da importância que tem o pai. O pai na família é muito importante. Você é o cabeça da família. Eu fico pensando na criança que sofreu, depois ela vai falar ali, papai me machucou. A criança esperando que o pai cuide dela. A criança está esperando que o pai direcione ela, ensine a criança no caminho que deve andar. Mas não, o que o pai está fazendo? Batendo, estuprando, xingando a mãe, batendo na mãe, matando, né? Que agora está tendo muito feminicídio e às vezes pessoas que são crentes, né? Que não entendem a importância do pai. Você é o cabeça da família. Outra questão também é que nesses casos de abusos que acontece com pai e com mãe, a maioria dessas pessoas são completamente burras em relação à criança. Eu vejo pais falando com filhos como se eles fossem adultos. Aí eles batem nas crianças porque as crianças não entenderam o que eles estão pedindo e acham que as crianças é que são burras. É você que é burro. O tolo é você. Esses dias em Campo Grande, aqui perto, uma família estava andando e uma criança estava uns 50 metros da família. Eu parei a criança porque eu achei que a criança estava perdida em Campo Grande. Era uma menina, estava perdida, a gente tem que ajudar essa menina. Alguém que vai fazer mal para ela vai achar. Quando eu parei a criança, uma mulher lá longe gritou como se a culpa fosse da criança. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, a criança não sabe fazer as coisas direito. É a mãe que tem que direcionar nesse caso. E a mãe estava se divertindo nas suas compras, como se não houvesse nada de errado acontecendo. Então, é importante abusar, é importante denunciar até esses tipos de abuso, para que as pessoas caiam na real, sabe? Você presta mais atenção, você é pai, você é mãe, você é responsável pela criança. A criança não tem obrigação de fazer tudo certo, porque ela está aprendendo ainda. E quando você não ensina, ela está aprendendo do mesmo jeito, só que ela está aprendendo do jeito errado, né? Agora, outro ponto problemático aqui é como esses dois pastores levaram as coisas, né? Eles não encararam a história do jeito certo, sabe? Infelizmente o MacArthur saiu no final, né? Culpa do MacArthur. E quem está ocultando de verdade os culpados são essas páginas que falam mal do MacArthur, porque os culpados foram até condenados, tá bom? Vamos continuar lendo a matéria aqui, ó. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas é importante isso aqui, sabe? A gente tem que falar sobre isso. Porque enquanto a gente não falar, vai ter uma mãe sofrendo na igreja, vai ter uma criança sendo abusada. Novamente, volto a falar, isso acontece hoje, tá bom? Isso não é um caso de 2002, é o caso de 2022. Isso está acontecendo agora, enquanto você vê um vídeo na internet, talvez uma mãe está sofrendo. Talvez uma criança está apanhando sem nem saber por quê. Então é importante falar sobre isso aqui. Vamos ler aqui que vocês vão entender o que os caras fizeram. Assim, na minha opinião, foi muito bom eles terem sido presos, tá? Onde que eu estava? Eu tô aqui, ó, John MacArthur envergonhado, né? Ellen disse que Carrie Herd, ex-pastora associada da igreja, eu não sabia que John MacArthur tinha pastora, né? Ele aceita pastorado feminino? Ele tá errado, John MacArthur. Ex-pastora associada da igreja e assistente pessoal de MacArthur disse a ela que ela precisava modelar para seus filhos, ensinar para seus filhos como sofrer por Jesus, suportando o abuso de David. Esta mulher está expressando com todas as letras o que as pessoas que são contra o divórcio pensam. Agora, olha que interessante.
essa doutrina ela é muito ruim e há alguém sofrendo por causa dessa doutrina. A pastora não estava sofrendo, mas alguém estava sofrendo. E é por isso que eles ficam nessa doutrina. É tipo a doutrina da perda da salvação. Ela é muito bonita enquanto os outros perdem a salvação. Mas quando é que você perde a sua? Nunca, né? Já reparou? Eles nunca perdem. Então, essa doutrina de ser contra todo tipo de divórcio causa esse tipo de sofrimento. E aqui, eu tenho certeza, a Eileen não colocou, mas eu tenho certeza que essa pastora usou o texto de Pedro para apoiar essa ideia aqui, tá bom? Fora de contexto, com certeza. O Royce Report repetidamente procurou MacArthur e Eird, que agora é pastor sênior desta igreja aqui, para comentar, mas eles não responderam. Eles não responderam porque esse é um caso que devia ter sido resolvido na igreja. Provavelmente o MacArthur ficou com vergonha quando percebeu que realmente a mulher estava sofrendo muito mais do que parecia. E eles não responderam esse Royce Report aí, ó. Quando ele se recusou a aceitar David de volta à igreja, lhe enviou várias cartas ao longo de vários meses de 2001 a 2002, que ela recentemente forneceu ao reporte aqui. As cartas ameaçavam Eileen com a disciplina da igreja se ela não cumprir o pedido dos anciãos. Presta atenção, aqui que entram os culpados dos anciãos para retirar a ordem de proteção contra David e levá-lo de volta para casa. Havia pessoas orientando ela, e estas pessoas não orientaram do jeito certo por acreditar que não deve haver divórcio de maneira nenhuma, como muitos de vocês pensam e às vezes ficam escondidos quando acontece isso, tá bom? Eu não penso dessa maneira, tá bom? Eu acho que nesse caso, divórcio mesmo, mas muitos de vocês, hipócritas, que vão falar mal do MacArthur, pensam igual ele, né? Pensam igual, não sei se o MacArthur, mas pelo menos os anciãos, pensam igual os anciãos, pensam igual essa mulher aqui que julgou errado também. Quando as cartas não conseguiram mudar a posição de Eileen, John MacArthur envergonhou publicamente Eileen 2 vezes, em maio e outra em agosto. John MacArthur entra no final para dar a sentença e leva toda a culpa desses anciãos aqui, tá bom? Eles é que são os culpados nesse caso, tá? Nos meses da sua humilhação, membros da igreja e funcionários repetidamente assediaram e visitaram ela em casa, instando-a a obedecer aos anciãos de acordo com Eileen e dezenas de páginas de documentos judiciais obtidos no Royce Report. Todo mundo, eu não sei se todo mundo sabia o que estava acontecendo, a impressão de que não sabia, né? Que pessoa normal sabe que alguém está, e presta atenção que isso é muito importante, que pessoa normal sabe que uma criança está sendo abusada sexualmente. Eu não estou nem dizendo sobre calvinista e arminiano, estou falando sobre uma pessoa normal. Que pessoa normal sabe que isso está acontecendo e fala, volte para o seu marido. É difícil, né? Essa história não tá batendo, sabe? Nenhuma pessoa do mundo faria isso, entende? Agora uma pessoa religiosa faria isso, provavelmente eles não sabiam ou eles não acreditavam no que estava acontecendo, né? Ou eles eram tão malignos contra o cara. Mas aí a gente não está falando de uma carta, falando de toda a igreja, né? De várias pessoas, né? Ó. Por todo esse tempo, ele permaneceu em silêncio sobre a sua aprovação por preocupação com seus filhos menores. Este é outro problema. Ela não deveria ter permanecido em silêncio. Ela deveria ter ido à polícia para falar sobre isso aqui. E torna a dizer, você que é mulher, você que é esposa de pastor, esposa de missionário, esposa de sei lá o quem, dane-se se o cara é isso aí. Denuncie a polícia, porque esse cara tem que ir para cadeia. Ele não pode ficar solto. É uma vergonha para o evangelho alguém que bate na esposa ir no púlpito. Ele não pode subir no púlpito, ele tem que ficar longe até da igreja. Deixa esse cara para lá. Né? Deus vai dar um jeito nele, mas não, ela ficou em silêncio, ela deixou só para eles resolverem e eles não souberam resolver. Esse foi o maior problema. Mas agora os filhos de Eileen são adultos e pelo bem das mulheres e crianças vulneráveis na igreja e nas muitas igrejas influenciadas por MacArthur, ela está falando agora. Olha aqui, ó. Não é igrejas influenciadas por MacArthur. Essas igrejas são de todo mundo. Igrejas pentecostais, arminianas, calvinistas, católicas.
Há muitas igrejas que pensam desse jeito, mas a ideia da página é focar no John MacArthur. Eles querem bater no John MacArthur, né? Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Mas aí, trágico o que aconteceu com a família, né? E eu vou encerrar mostrando o que aconteceu com os 2 pastores que aconselharam ela do jeito errado. E você que é pastor, saiba que isso também pode acontecer com você, tá? É só alguém denunciar. Um advogado, consegue um advogado, te processa, você é culpado mesmo. Se você está ocultando um abuso desse tipo da polícia, você é culpado, tá? Você não é crente, você é culpado. Você tem que dar um jeito, se vira e resolve o problema. Ah, mas o cara é gente boa, esse é problema seu. Se vira, resolve o problema. A mulher não pode apanhar hoje de novo, você é responsável por ela. Você é pastor? É responsável por ela. Se ela apanhar de novo, a culpa é sua. Entende? É assim que a gente tem que tratar os líderes, irmãos. Eles têm que entender que eles são responsáveis, tá? E talvez, tratando desse jeito, a quantidade de líder, tais como esse que fica zombando de todo mundo no Instagram, a quantidade de líderes assim, bobalhões, vai diminuir. Sabe, eles vão, eu não posso ser líder, né? Ser pastor é muita responsabilidade, eu não posso ser pastor. O que eu quero é zoar, né? O que eu quero é ler Calvino no Instagram, né? Eu não quero cuidar das pessoas. Então, se eu posso ser processado por não cuidar direito das pessoas, eu acho que eu não posso ser pastor agora. Eu acho que é isso que esses caras deviam pensar, né? Ao invés de ficar usando a rede social para difamar um ao outro, eles deveriam se preocupar com as ovelhas que estão lá sofrendo na igreja, né? E aí alguns vão falar, mas quem te falou que a gente não cuida delas? Elas mesmo falam. É só ir lá e perguntar para elas que elas vão falar, tá bom? Eu desafio você aí que vê isso acontecendo na igreja, vai conversar com a pessoa e pergunte como o pastor tá lidando com isso. Duvido que não vai aparecer um monte que nem sabe o que tá acontecendo. Agora, ó, apesar de ser obrigado pela lei da Califórnia a denunciar o abuso infantil, a igreja de John MacArthur nunca relatou o abuso de David Gray. Esse foi o erro, tá? As autoridades. De acordo com Nancy Nelson, que é uma detetive, tá? Ela investigou esse caso. Ela é uma detetive aposentada e ela investigou esse caso. Nelson disse que Ellie Gray denunciou o abuso de David em 2003. Em 2002 ela foi excluída da igreja. Em 2003 ela tomou coragem e denunciou o marido. Perfeito isso aqui. Levando a julgamento e a condenação de David em 2005. Tá? Agora olha o que aconteceu com os pastores também. Eu quero que você que é líder preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Em 2004, 2 pastores da igreja foram incriminados pela polícia de Los Angeles por suposta má gestão do abuso de David Gray. Má gestão. Eles não tocaram do jeito certo. Eles eram líderes, responsáveis, mas acharam que tinha que ir pelo lado emocional, espiritual. Quando o caso é de polícia, vocês têm que ir pela justiça. Há muito emocionalismo quando se trata desses problemas, sabe? A pessoa fica emocional, não, Deus vai restaurar o casamento. Aí a mulher morre, o cara mata a mulher e Deus não restaura o casamento, né? Deus não vai restaurar todos os casamentos, irmãos. Ele não quer restaurar todos. Se ele quisesse, ele restauraria, mas ele não quer, tá bom? Deus vai salvar essa família, então não vamos denunciá-lo, vamos orar por eles. E aí o cara vai lá, estupra o filho, estupra a filha, bate na mulher, mata um, mata o outro. Enquanto você, que é líder, deveria ter feito a coisa certa, fica de joelhos orando, achando que você não tem que fazer nada, só orar. Olha lá o que aconteceu. Ele foi incriminado, tá bom? Carrie Herd foi acusada por seus 2 delitos. Acusado por 2 delitos, não denunciar o abuso infantil e intimidar uma testemunha, que é ele no caso. O outro pastor, Bill Shannon, que atualmente lidera o Ministério de Aconselhamento, o cara tá no Ministério de Aconselhamento, deveria ser tirado de lá, né? Não foi acusado, mas ordenado a comparecer a uma audiência com o advogado da cidade. Muito provavelmente esse cara aqui, Bill Shannon, né? Ele aprendeu a lição dele e provavelmente ele não está aconselhando mais desse jeito. Não sei se vai aparecer a foto do cara aqui. A minha internet tá meio ruim, é 1h da manhã agora. Esse cara aí, ó. Ele tem servido e tal, né? Provavelmente ele tenha aprendido isso. Tomara que ele tenha aprendido, né? Os registros do tribunal mostram que o caso Herd foi demitido ou não processado em fevereiro de 2005.
Isso é importante porque a polícia fez isso e não o John MacArthur. John MacArthur não é policial, talvez você não saiba, tá? Mas foi a polícia que fez isso aqui, tá? E a razão não é clara, ninguém sabe exatamente o porquê aconteceu. Vamos ver esse finalzinho aqui pra gente terminar? 40 minutos falando sobre esse caso, né? Tão importante, tanta coisa importante, né? E você não vai nem curtir o vídeo, compartilhar, porque você não se divertiu o suficiente, né? Um hipócrita, né? Que gosta só de procurar o que quer, né? Eu espero que quando aconteça perto de você, você tome a decisão certa, pelo menos, tá? Pelo menos tome a decisão certa. No entanto, o Dr. Albert Muller, presidente do Seminário Batista do Sul e atual editor de opinião da World Magazine, confirmou que escreveu um artigo para a defesa de Heard em 2004 a pedido da igreja. O jornal argumentou que Heard, estou lendo errado, né, eu sei, deveria estar isento de denunciar o abuso de Gray com base na liberdade religiosa, um argumento que Muller disse que não faria hoje. Então, o Muller que escreveu se arrependeu de ter escrito aquilo lá também. Eu acho que a gente pode terminar lendo isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Ellen diz que David Gray abusou emocionalmente e fisicamente dela e de seus filhos por anos, mas ela não percebeu a gravidade do seu abuso infantil até 10 de maio de 2001. Preste atenção, pai e mãe, preste atenção nisso, tá bom? Foi quando Eileen, eu estou lendo o nome dela errado desde o início, né? Desculpa. Foi quando Eileen acordou de manhã cedo com gritos e gritos abafados, de acordo com uma transcrição do testemunho de Eileen no julgamento de David obtido pela The Royce Report, né? Então presta atenção, a mulher ela não tinha consciência do que estava acontecendo, e eu sei que isso é estranho, mas acontece muito, até que um dia ela acordou e ela percebeu que o filho dela, que uma criança, filho que não fala, né? Cadê? Acordou de manhã, de acordo com a transcrição, cadê? Percebeu a gravidade infantil, que não fala, né? Foi quando ela acordou de manhã e grita abafado, de acordo com a transcrição. Até ela acordar de manhã e uma das crianças está chorando desesperadamente. Gritos abafados, sabe? A criança provavelmente não sabia mais o que estava fazendo, estava perdida nesse caso aqui. É muito fácil uma criança ficar perdida, irmãos. Se vocês baterem numa criança, vocês não vão ensinar ela. Se vocês baterem demais uma criança, ela perde a noção. Então não adianta ficar batendo na criança, você tem que bater a ponto dela entender o que está acontecendo. Se você começa a bater numa criança, você começa a maltratar a criança e ela não está entendendo o que está acontecendo, ela perde a noção. É isso que aconteceu, né? Ela testemunhou que foi à sala de estar da família, onde encontrou David segurando um cinto e um de seus filhos, é um menino, chorando com o cabelo desgrenhado. Quando confrontado, ela confrontou o marido, David disse a Eileen que Deus fez dele a autoridade e que seu filho precisa de mais dor. Testemunhou ele. Olha, esse discurso não é um discurso que John MacArthur faria dentro da igreja. Que Deus fez dele a autoridade, que seu filho precisava mais de dor. A gente lendo John MacArthur não vê ele falando isso. Onde ele aprendeu isso, né? Após o incidente, essa criança começou a mancar. Tornou-se muito retraída e começou a arrancar os cabelos, de acordo com o testemunho de Eileen. Ele acrescentou que quando perguntou ao filho o que aconteceu, seu filho simplesmente disse: papai me machucou. Essa frase, ela dói no coração. Eu vou falar por que ela dói. Porque quando uma criança fala papai, ela está demonstrando que ela ama aquela pessoa. Então quando ela falou papai me machucou, ele está demonstrando um amor pelo pai, sabe? O papai que eu amo tanto, o papai que é o meu herói, né? O papai que brincava comigo, o papai que me incentivava, ele me machucou. Ele me machucou. E demonstra também que ela não sabe o porquê. Por que ele machucou? Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso tudo aqui. Sabe? Se vocês não tiverem aproveitado, eu aproveitei, porque eu fico pensando na minha família, meus filhos, e como eu tenho que tratar eles. Como eu tenho que ser melhor com eles. Sabe? Não posso chegar nem perto de ser um cara desse que vocês viram aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal.